Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que vocês vão estar assistindo essa aula, mas o fato é que o horário que eu estou gravando aqui, já é noite. Meu nome é Alisson Moretti, eu tenho formação na área de teologia, filosofia e agora também estou fazendo psicologia. Atualmente eu atuo na área de dependência química. Eu sou terapeuta holístico, né? E trabalho numa instituição que trata dependentes químicos e também dependentes de álcool. E entre as minhas funções também está ministrar reuniões ou palestras, né, de espiritualidade, né? Então, além de ser terapeuta, eu sou uma espécie de conselheiro espiritual aqui dos pacientes, né? E tenho a função aí de estar pregando para eles todos os dias, de segunda a sexta-feira. Na área da teologia, a minha especialidade, vamos assim dizer, né, os temas que eu mais me interesso e que eu estudo, né, estão relacionados à teologia sistemática e também à história da teologia e história das religiões. Na área da filosofia, aquilo que eu mais me identifico e que eu mais estudo é justamente a história da filosofia e o movimento renascentista, iluminista e também pós-modernidade. Então são os assuntos aí que eu pesquiso, que eu estudo, que eu escrevo, tenho alguns artigos publicados, e na área da psicologia eu estou me especializando na área da dependência química, certo? Então vamos lá, eu queria falar com vocês nessa aula inicial, né? Gostaria de uma forma assim bem introdutória, falar um pouquinho da importância da teologia, né? A matéria que nós vamos estudar nos próximos dias é a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Só que antes de nós falarmos propriamente dito da doutrina do pecado, né, que é uma subdisciplina, vamos assim dizer, da teologia sistemática, tá? Antes da gente entrar nisso propriamente dito, eu queria falar com vocês a respeito da importância de nós estudarmos teologia. E gostaria de propor aqui uma reflexão. Você já se perguntou por que você está estudando teologia? Qual que é o objetivo? Qual o seu objetivo em estudar teologia? O que você busca na teologia? O que você espera aprender na teologia? Eu me lembro que quando eu fui estudar teologia, isso já tem alguns anos, né, que eu sou formado, meu objetivo principal era adquirir conhecimento, né, para que eu pudesse pregar melhor. Eu já pregava o Evangelho e o que eu gostaria naquele momento era adquirir conhecimento para poder pregar melhor. Só que quando eu comecei o meu curso, comecei a estudar e comecei de fato a entender o que era a teologia e a magnitude, vamos assim dizer, desse curso, né, eu fiquei impressionado. Porque eu achava que um teólogo era uma pessoa que estudava a Bíblia e que ele tinha conhecimento sobre a Bíblia, e só. Só que a teologia é muito mais do que isso. Eu não sei se vocês sabem, mas durante muitos séculos, né, durante toda a Idade Média, que é o período aí que compreende o século, que contempla, aliás, o século IV, século V, até o século XV, final do XV, ali, XVI, né? Nós estamos falando de quase 1000 anos de história. Durante todo esse período, a teologia ela foi a rainha de todas as ciências, né? É o período que, quando vocês estudarem história da igreja,
Vocês vão ver que é o período em que nós temos o domínio da Igreja Católica, né? E automaticamente a teologia ela está ali como se fosse a rainha de todas as ciências, porque não era possível fazer ciência, ou melhor dizendo, não era possível produzir conhecimento sem que esse conhecimento passasse pelo crivo teológico. O que é isso, professor? Como assim? O conhecimento que era produzido durante esses 1000 anos, ele tinha que passar pela aprovação, vamos assim dizer, da teologia e da Bíblia. Então a teologia ela era uma disciplina, né, muito respeitada. E com o renascimento, né, e ascensão do humanismo no século XVI e depois o iluminismo ali no século XVIII e XIX, a teologia ela começa a ser descredibilizada, né, até mesmo pela ascensão de outras disciplinas. A própria filosofia, que era uma disciplina que andava de mãos dadas com a teologia, ela começa a se separar da teologia, né? Então, no período da Idade Média, todo teólogo era um filósofo e todo filósofo era um teólogo. A partir do fim da Idade Média, a partir do século XV e XVI, essas duas disciplinas elas se separam. Então, nós temos aí uma separação, né? Uma ascensão da filosofia, e a teologia começa a ficar algo restrito apenas no meio cristão e algo que diz respeito apenas à religião, vamos assim dizer. E nós chegamos na Idade Moderna e pós-moderna, né, com essa ideia de que o único papel da teologia, vamos assim dizer, ele está restrito à igreja. E isso não é verdade. Depois que eu fiz o meu curso, depois que eu me formei, eu descobri que teologia é algo que eu posso levar para a minha vida. Eu descobri que teologia, a boa teologia, ela me aproxima de Deus. Existe uma falsa ideia de que se eu estudar teologia, eu vou ter a minha fé minada, eu não vou crer mais da maneira como eu cria antes. Existe uma falsa ideia que diz que a teologia ela esfria, né, o crente. Eu ouvi muito isso, né, quando eu estava estudando, que eu ia deixar de ter fé, que eu ia ficar um cristão frio. Só que isso não aconteceu, né? Pelo contrário, a teologia ela reforçou a minha fé. Eu comecei a ver Deus de uma maneira completamente diferente e fiquei mais apaixonado ainda por Deus. Então eu gostaria que vocês fizessem esse curso, que vocês estudassem teologia com essa compreensão. Teologia é algo que eu vou levar para a minha vida. A boa teologia, ela gera mudança, ela gera transformação, ela gera amadurecimento. A sua fé ela vai amadurecer. Você não vai ser mais levado por qualquer vento de doutrina, que é um conselho do próprio apóstolo Paulo, né? Paulo, ele escreve e nos diz assim, nos ensina que nós não devemos nos levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que nos é contada ou anunciada. Nós temos que saber discernir o que é verdade e o que não é. E a teologia, ela tem esse poder. Ela abre os nossos olhos. Ela faz com que nós venhamos amadurecer a nossa fé. Então pense, o que você quer com a teologia? O que você busca nesse curso? Se for para você se aproximar de Deus, você está no local certo. Se for para você amadurecer a sua fé, você está no local certo. Se for para você praticar tudo que você aprender aqui, você está no local certo. E eu espero que vocês tenham um ótimo curso. Espero poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento e estou à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Dito isto, então, vamos falar propriamente dito. Essa primeira aula ela é mais uma introdução
tá? Eu vou deixar disponível para vocês, né? O professor César me falou que parece que tem um grupo de WhatsApp, então vou deixar disponível para vocês nesse grupo, tanto o meu contato, caso alguém queira tirar uma dúvida, eu estou à disposição, e também vou deixar para vocês disponível qual é a bibliografia que eu estou usando, além da apostila do curso, para estar ministrando essas aulas, tá? A nossa matéria é a hamartologia, né? A hamartologia é uma palavra que vem do grego, né? A junção de dois termos gregos, né? Que significa a doutrina do pecado ou o estudo da doutrina do pecado. Hamartia é a palavra grega que o Novo Testamento usa para descrever pecado, hamartia ou hamartanos, para ser mais específico, né? Quando Paulo, escrevendo à igreja de Roma, né, Paulo vai nos dizer assim que todo ser humano pecou e todos estamos destituídos da glória de Deus. Paulo também diz assim que por meio do pecado a morte ela entra no mundo, né? E por isso todos agora, depois do pecado de Adão, vamos assim dizer, estamos condenados a morrer. Mais à frente nós vamos estudar também sobre a dimensão do que é essa morte, né? Mas isso vai ser um pouquinho mais à frente. Hoje eu quero só de forma introdutória falar com vocês sobre um pouquinho do que é a hamartologia. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Todos pecaram. O termo grego aqui usado por Paulo, então, é hamartanos. Hamartanos traz a ideia de errar o alvo. Então vamos imaginar que você está numa prova de tiro ao alvo, né? Tira ao alvo, e você tem ali o alvo que você precisa acertar. Quando você erra o alvo, quando você não consegue acertar o alvo, então o termo que nós podemos usar, trazendo do grego, seria esse, hamartanos, ou seja, eu errei o alvo. Vamos pensar então da seguinte maneira: nós não fomos feitos, né, o ser humano na criação, na sua essência, ele não foi feito para pecar. Então, quando nós pecamos, nós estamos descumprindo a nossa função. Nós não estamos sendo funcionais, vamos assim dizer, porque a minha função não é pecar, a minha função não é errar esse alvo. Então, da mesma maneira que um atirador ele erra o seu alvo quando ele não acerta ali o alvo, nós também, enquanto ser, quando nós pecamos, nós estamos errando o nosso alvo. A nossa existência, a nossa criação, né, ela se deu a partir do seguinte propósito: nós somos criados para glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos criou. O ser humano, né, o homem, ele é a coroa da criação. É o único ser, nós vamos estudar sobre isso também um pouquinho mais à frente. O ser humano, né, quando Deus criou lá Adão, foi o único ser, ou a única coisa, vamos assim dizer, que Deus criou e que Deus colocou a sua imagem e semelhança. Quando nós lemos o texto da criação lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus criou os animais, Deus criou as plantas,
Deus separou a terra das águas, né? Deus criou os luminares, enfim, tudo que Deus criava, Deus olhava e dizia assim que era bom. Só que quando ele vai criar o ser humano, ali no sexto dia, existe algo ali especial, porque foi a única criação em que Deus colocou a sua imagem e semelhança. Nós vamos estudar sobre esse conceito de imagem e semelhança, mas não hoje. Então, quando Deus coloca a imagem e semelhança no homem, ele tinha como objetivo que o homem o adorasse, que o homem desfrutasse de uma relação com ele que nenhuma outra criatura iria desfrutar. Tanto é que antes da queda, o texto sagrado nos diz assim que Deus ele descia todos os dias para conversar, para dialogar com Adão. Até que um dia, quando Deus desce, Adão está escondido. Adão simplesmente sente vergonha porque percebe que está nu. E quando Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Só que esse é aquele tipo de pergunta que Deus nos faz para gerar uma reflexão em nós, ou até mesmo para gerar uma espécie de constrangimento, porque é isso que o pecado ele faz conosco, e nos constrange diante de Deus. Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele tem a visão do trono celestial, a Bíblia diz assim que Isaías ficou chocado, Isaías ficou atônito. Por quê? Porque Isaías ficou constrangido, porque ele diz assim que: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então Isaías sabia que ele era um pecador, Isaías sabia que ele errava o alvo, que ele praticava esse hamartanos, ou seja, ele errava o alvo, ele não conseguia glorificar a Deus todos os dias. Ele tinha essa compreensão, e isso faz com que ele fique constrangido diante de Deus. Então, quando Deus pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Deus sabia onde Adão estava, só que Deus queria produzir esse constrangimento em Adão, tanto que Adão responde: Senhor, eu ouvi a tua voz e então eu me escondi. O pecado, ele tem esse poder, ele nos separa de Deus. O pecado, além de ser algo que faz com que nós não venhamos cumprir o nosso propósito, que é adorar a Deus, ele também tem o poder de nos separar, de nos esconder de Deus. É o que acontece com Adão e é o que acontece conosco todas as vezes que nós pecamos. Então, voltando aqui à nossa ideia inicial, hamartia ou hamartanos tem esse sentido, errar o alvo. E voltando na ideia do conceito, da etimologia da palavra, né, hamartologia, então nós temos hamartia, que é errar o alvo, e logia ou logia, né, que é uma palavra no grego muito usada, né, que vem do logos, né? Nós sabemos que quando o evangelista João escreve o seu evangelho, e ele inicia o evangelho dizendo assim que no princípio era o verbo, né? João capítulo 1 verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra usada aqui para verbo no grego é o logos, né, que dá origem ao termo logia ou logia, que é o mesmo termo que aparece também na palavra teologia. Theos, Deus, e logia ou logia, estudo, tratado, palavra, logos. Logos é uma palavra no grego que ela tem um significado muito amplo. Logos
pode ser traduzido como palavra, pode ser traduzida como verbo, assim como é traduzido geralmente nas versões do Novo Testamento, mas também pode ter um sentido de estudo, de tratado, tem um sentido muito amplo o termo logos. Então, hamartiologia é o estudo, é o tratado do pecado, é o estudo da doutrina do pecado. Então, nas próximas aulas nós vamos se aprofundar nessa temática, né? Vamos entender o que significa a imagem e semelhança de Deus. Vamos falar sobre livre-arbítrio. Vamos falar o que nós perdemos, né, após a queda. E vamos falar também lá no encerramento quais são as consequências do pecado depois que depois que Adão pecou, ok? Pessoal, por hoje então é só. Isso foi apenas uma breve introdução. Nós temos muito o que estudar, muito ainda o que falar sobre esse tema. Até a próxima, então. Deus abençoe a todos.